Então, bom, meu nome mesmo é Adriana Flora Galanternick. E meu apelido aqui é Nina, mas desde que eu nasci, então eu sou Nina. E aí, nasci no Rio de Janeiro mesmo. E, enfim, trabalho aqui desde que... Sempre trabalhei no Rio. Eu tinha uma câmerazinha, uma Hi8 digital, assim, que vivia comigo. Eu filmava todas as coisas na faculdade, era muito envolvida no movimento estudantil. Então eu era aquela que registrava. Ainda era um momento meio pré-celular. Estavam começando os aparelhos. Então era uma coisa, assim, realmente bem especial. Assim, algumas poucas pessoas filmavam, eu era uma delas. Então eu gostava muito de filmar e aí começou a ter esse interesse, assim, eu gostava muito de experimentar com a imagem, né? Eu fui fazer um curso de videoarte no Parque Lage, que foi muito formador meu, assim, sabe, de olhar. Que aí eu comecei a ver várias referências de videoarte e tinha bastante exercício, assim, né, de procurar imagens com a câmera, né, tipo, em qualquer ambiente, assim, podia ser aqui, né, com piso, como que a gente pode criar uma imagem. Enfim, aquilo, de certa maneira, assim, abriu meu olhar, assim, para o mundo das imagens mesmo. E aí eu já decidi que eu não ia ser jornalista e que eu queria ir pro ramo do audiovisual. Não sabia o que eu iria fazer. Fui atrás de estágio. Falei, eu vou fazer qualquer... Eu já trabalhava com jornalismo, eu tinha um estágio remunerado, ótimo, em jornalismo, num jornal estrangeiro. Mas eu falei, não, melhor eu não me acomodar aqui, né? Melhor eu já ir saindo fora antes de terminar a faculdade. Aí eu fui atrás de um estágio. Enfim, esse tipo de coisa, assim, de treinar o olhar, sabe? Que é uma coisa que é muito importante, assim, ao longo do caminho. O Fabiano falou pra mim, olha, eu quero o filé mignon disso daqui. Era, tipo, umas 2 horas de filmagem numa traineira, sei lá, e aí de água, assim, filmando o caminho, né, de um lugar a outro. E aí filmando a água, o filé. Eu ficava assim, dá um ponto de interrogação na minha cabeça, o que é o filé? Porque pra mim era tudo igual. Então eu fiz essas 2 assistências e aí na conspiração, já no final desse meu período lá de 2 anos, eu fiz uma outra assistência que aí foi pro Sérgio Meckler no Casa de Areia do Andrusha Waddington. E que também, de novo, ali eu vi muito assim essa questão da liberdade, sabe? Que o material ele vem de ficção, você tem o roteiro, aí tem a filmagem do roteiro e você monta, ele montou ali. Só que aí, de repente, eu vi ele pegando, assim, um pedaço de uma parte de uma sequência que não tinha sido usada para usar em outra, assim, com um outro significado totalmente diferente. Eu ficava, assim, tipo, impressionada com aquilo, sabe? Como é que ele teve essa ideia, sabe? Aquilo não foi feito para aquilo. Então, essa coisa de desprogramar o sentido daquela imagem, para que ela foi feita? Aquela imagem foi feita, ponto. A imagem é uma imagem, ponto. Às vezes ela vai servir para aquilo que ela foi feita, às vezes não. Às vezes ela vai servir melhor alguma outra coisa, às vezes ela simplesmente não vai servir para aquele filme. Às vezes são incríveis as imagens que você deixa de fora. Ela existe, assim, existe uma autonomia, sabe, da imagem no cinema e que no cinema, mais que em qualquer outro tipo de trabalho, existe o tempo para encontrar isso, sabe? Porque isso não acontece de cara, porque é muito natural, né? Você recebe um roteiro e você pensar daquela maneira. Eu tenho percebido isso, pelo menos, assim, nos meus trabalhos, em algum determinado momento que acontece esse momento de desprogramar. Tá bom, vamos desprogramar. Eu tento ir com o diretor, assim, naquilo que ele quer, sabe? Inicialmente, sabe? De tentar uma sintonia, de tentar enxergar aquilo que ele, né? Que ele tentou, né? Fazer num set e embarcar junto, e aí depois, num segundo momento, né, avaliar o que foi, o que não foi, o que deu, o que não deu, e passar para esse outro momento. Foi quando eu voltei para a conspiração, mas aí já como freela e trabalhando com televisão. Tinha começado nesse meio tempo, quando eu trabalhava lá ainda não tinha um núcleo de TV. Aí formou-se o núcleo de TV e aí eu fui fazer o Detetives do Prédio Azul, que para mim foi ótimo, porque era uma ficção, né? Eu não trabalhava com ficção, até então tinha feito um curto em ficção. Então, assim, peguei prática mesmo, assim, porque é uma série, né? São vários... E foi logo a primeira temporada, assim, foi o primeiro episódio, eu montei, foi o que abriu o Gloob. O canal Gloob abriu com esse episódio do DPA. Então, era bem, assim, né? Uma coisa que a gente estava valorizando bastante, assim. E pra mim também, a minha retomada, né? No mercado de trabalho.
E depois, aí que eu fui fazer os trabalhos pro GNT, entendeu? Porque ele começou a fazer aquelas séries, as séries do Família e Família, Amores Livres, que foram assim, tipo, pra TV foram coisas assim muito importantes em termos de linguagem, né? Porque ele levou a linguagem documental mesmo, assim, pra televisão, com temas relevantes, com profundidade, né? Então, eu acho que sim, ele teve uma grande importância. Que foi quando eu fiz o Casa Grande. Bom, esse trabalho pra mim foi, não preciso nem dizer, né, cara, foi muito importante. Ele tinha uma característica totalmente diferente de tudo que eu já tinha feito, que eram os planos de sequência. A maior parte dele é de planos de sequência. E lidar com isso, né, com a falta de opção, né, de margem de manobra para você lidar com esse material, foi o grande aprendizado ali que eu tive, de lidar com esse tipo de situação. E dar ritmo, né, porque quando você corta, você de certa maneira você é maleável, né, é uma coisa que você é artesanal, você vai lá e consegue, né, fazer pontuações com corte, quando você tem os planos estendidos, não é assim, o ritmo é muito interno, né? Você tem que encontrar ali internamente a duração de cada cena, onde que ela se estende, onde que ela não tem força se ela for mais curta, né? Então, aquele momento foi importante bastante por isso. Então, foi realmente um momento muito intenso de televisão, né? Mas fazer coisas para televisão que eu acreditava, que me instigavam, assim, foi muito, que me enriqueciam também. Porque eu acho que o que as pessoas têm, às vezes, muita dificuldade ou preconceito, ou realmente, sei lá, algumas pessoas, né, alguns montadores têm esse receio com a televisão, e tem mesmo. É disso, sabe? De você cair numa rotina, numa coisa de uma fórmula, e uma fórmula que, né, pra onde vai, sabe? Você não tem muito pra onde ir. Claro que isso não tá errado de maneira alguma, né? Mas quem tá buscando desenvolver linguagem, isso às vezes pode parecer limitador, entendeu? Mas não necessariamente, né? Tem trabalhos que podem tentar romper isso. E foi maravilhoso, assim, porque tinha esse diretor, que é o Otávio Scopeliti, é um argentino, muito legal, assim, que falava sobre cada cena. Cada cena, ele chegava e falava da intenção, qual é a função na série dessa cena, entendeu? Então, sabe, é um trabalho, você vê que tem um pensamento ali por trás, que tem uma amarração que não tá jogada, assim, resolve, sabe? E eram outros montadores, né? Eu fiz 2 episódios e tinham mais 3 montadores fazendo os outros episódios. E aí existia essa conversa entre a gente assistia todos os episódios. Tipo, sabe, pra ter uma harmonia também, né? Pra ter uma ligação ali, né? Entre os episódios. Então, foi ótimo, assim. E eu consegui realmente, assim, né? Ter uma prática maior com a ficção. E comecei a desejar mais isso, sabe? Entrar mais pro cinema mesmo, cinema de ficção. Mas foi uma parceria incrível, assim, com o Iberê. Porque a gente esteve juntos muito poucas vezes. E nessas vezes que a gente esteve juntos, assim, a gente evoluiu com o filme, assim, de uma forma, assim, impressionante. Como, assim, a gente... Também é um filme, assim como Casa Grande, muito desafiador nesse sentido de ter muitos planos de sequência. E disso, de certa maneira, amarrar um pouco a montagem. Mas mesmo assim a gente conseguia, assim, muito impressionante como esse trabalho da montagem, ele é mais de 50% não tá no filme, tá na ilha, tá na conversa, tá no papo, tá no entendimento, justamente, né, no entendimento da função das cenas, na mensagem do filme, naquilo que a gente tá passando sem querer. De repente a gente fez uma coisa ali que a gente não percebeu, que a gente tá dando a entender uma outra coisa. Ou sabe, o que você quer reforçar, qual é o tipo de discurso que você quer reforçar. Nesse caso, ainda mais no momento que a gente está atualmente, os diretores têm que estar muito, muito, muito atentos com o discurso, o lugar de fala, de onde você está falando, aquilo que você, né, o discurso que você está passando com o seu filme. E é um filme bastante ousado, bastante corajoso nesse sentido, né? Ele trata de questões, né, de violência, de discriminação, de violência policial. É um lugar ali muito delicado, sabe? Então, de fato, assim, tudo tem que ser muito conversado. O tom
da crítica que se quer imprimir. Às vezes você quer imprimir uma crítica no filme, mas você passa tanto do ponto que você acaba se tornando uma via de repetição e de clichês, sabe? Então, é complicado, é uma coisa muito sutil. O motor da própria exatamente, você acaba se transformando num lugar de chancela, de propagador daquilo, então, né? E é muito interessante que a gente esteja fazendo essas discussões, sabe? Porque a gente vai conseguir fazer filmes, eu acho, melhores, nesse sentido, de mais precisos, né? Do que se quer falar, para não ter essas ambiguidades. Eu acho que tem filmes muito importantes que caem nessas ambiguidades. Tem uma coisa que é a sintonia que você tem que ter com o diretor daquele filme que ele quer fazer. Isso é uma coisa que eu acho importante ter. Mas, ao mesmo tempo, é muito importante você desenvolver a sua visão sobre o filme para você poder enriquecer, né, o processo, para você poder dar esse aporte ao diretor, à diretora, enfim, né, e poder botar à prova aquilo que ele te trouxe, né? E isso eu sempre falo, assim, a gente sempre acaba chegando nesse momento. Olha só, eu vou te propor algumas coisas aqui que não são, assim, não é o que eu quero. É uma coisa assim, pode ser que nada disso fique, mas você ter uma possibilidade de escolher vai te fazer até fortalecer a razão pela qual a gente fez daquele jeito e que vai ficar daquele jeito, sabe? Então, eu trago essa possibilidade dessa dialética, entendeu? De você ter um ponto de vista, tem outro, a gente chega num terceiro que a gente não pensou, nem você nem eu. Então, esse que eu acho que é a relação, a potência mesmo da relação de diretora e montadora é boa né? Quando a gente consegue ter essa troca. E é claro que isso tem alguns limites, eu ainda nunca passei por situações em que eu tivesse que dizer não vou fazer, assim, porque isso, né, não comporta, assim, eu não consigo, nunca cheguei nisso. O que tem, às vezes, isso já aconteceu, tem uma determinada sequência, assim, que eu vejo de uma maneira muito clara, assim, como ela deve ser. E, às vezes, o diretor não acha, mas ele ainda não sabe o que ele quer. Aí é muito difícil pra mim, entendeu? Porque eu falo assim, vamos lá, me diz o que você quer, que eu vou fazer exatamente o que você quer, porque eu não consigo nem raciocinar. Essa sua forma de raciocinar, eu ainda não estou conseguindo. Então, eu tenho que ter um conceito, tem que ter uma ideia, por isso que se conversa tanto, entendeu? Quando você me passar aquilo que você acha que deve ser, aí eu posso chegar e fazer uma proposta, mesmo que eu não concorde, mesmo que eu venha a não gostar, ou até posso vir a gostar, mas eu preciso ter um conceito, um projeto, né, de ideia, né, para uma base do que se quer. Então, isso acontece. Isso já aconteceu, do diretor não ter, eu falei, gente, então não posso te ajudar agora, assim, vamos passar para outro momento, porque o que eu acho, nesse caso, que nem sempre a gente tem tanta clareza, né, era um caso que eu tinha muita clareza. Quem é que vai te dizer para parar? Né? Só você mesma, né? E aí, se você, né, não tem essa dimensão, eu trabalhava muito, eu fazia muito isso, né, de ter jornada dupla e, nossa, trabalhando demais. E me deu um limite, sabe? Me deu um limite muito saudável, eu acho. Acho que eu passei a trabalhar melhor, passei até a ser mais respeitada. Quando você bota um limite, você é mais respeitada. Não é assim, ai meu Deus, eu vou botar um limite, vou me achar mais chata, não vou me chamar nunca mais, não. Não é. E foi curioso porque a maternidade veio junto com a EDT para mim, entendeu? Foi justamente esse mesmo momento, assim, de fundação da EDT que eu me dediquei muito, assim, de corpo e alma, assim, com várias outras pessoas e que também influenciou nesse sentido, sabe? Dos limites, sabe? Da gente ter consciência de que a gente pode sim dar limites e que isso, cara, as pessoas têm medo, né? Porque a gente acha sempre que a gente é substituível e de fato, né? Nesse mercado, né? A gente é mesmo, mas as pessoas valorizam, porque como é um trabalho muito de confiança, né? Do tete a tete e tal, ser substituível, né? Mas dá um trabalho, entendeu? Porque para uma pessoa ver todo o material bruto de novo, não é assim, entendeu? Perde-se um tempo, sabe? Então, né, claro que isso é substituível, mas não é esse, não é tão simples assim, não é desejável. Você constrói uma visão, sabe, do trabalho, não é tão simples você construir, o tempo é fundamental para isso. Então, eu acho que
começar a colocar limites fez muito bem. Eu tenho conversado isso, né? A gente conversa muito sobre isso, né? Entre as pessoas da associação. Fez bem para todo mundo, assim. Ninguém se sentiu jogado para trás, para escanteio, não. Pelo contrário. Acho que deu a gente, assim, um respeito, sabe? A gente se fez respeitar, né? E, de certa maneira, é uma garantia, né? Não sei se é uma garantia, mas é um pouco uma garantia, né? As pessoas chamarem pessoas da associação, porque a gente também não vai querer se queimar, né? Se a gente se queima, a gente queima a associação. Então, tem ali um equilíbrio ali que as pessoas sabem quem estão ali, quem está ali não é fechado nem um pouco, então as pessoas podem entrar, mas tem uma autorregulação ali. Criou essa coisa no mercado de trabalho. Aí deixar para quem, né? E eu acho importante essa coisa de ter o assistente, sabe? De não eu dar conta de tudo e pegar o trabalho todo só para mim, eu acho isso péssimo. Eu acho bacana essa divisão do trabalho. Uma coisa que a gente bate muito a tecla lá na EDT, sabe? Da importância do assistente, mas não dele fazer só essa parte técnica, que é importante, que é uma coisa que ele sabe que ele precisa dominar mesmo, né? E ele vai ser autoridade, se eu precisar de qualquer coisa eu vou lá, vou perguntar para ele ou para ela, mas também dessa interface com o montador, que mudou muito, isso mudou muito no mercado de trabalho. Assim, os assistentes não são mais assistentes de montagem, são assistentes de projeto, assistentes de finalização, né? Porque ele prepara o material para o editor, sai fora, aí volta na hora que termina para poder passar para a finalização. Então o processo mesmo de montagem, os assistentes estão completamente fora. Com essa coisa de cada um ter sua ilha também, né? Então às vezes a produtora tem um assistente que prepara todos os projetos, né? Os assistentes e os editores estão cada um na sua ilha, e aí mandam os projetos para a produtora e fica lá aquele assistente pegando tudo de volta para poder, né? Nem contra, só manda HD, entendeu? Manda HD, recebe HD, manda HD, não tem relação. E aí a gente fica se questionando que tipo de editores a gente vai ter daqui a pouco, né? Se são assistentes que não estão tendo uma formação prática. O bacana é que no cinema, como não tem... É claro que tem um tempo, né? A gente pode ficar a vida inteira fazendo, não é isso. Claro que tem um tempo, mas já é previsto um tempo maior para isso, né? Que é esse momento de você realmente entender que aquilo ali que estava bom não era o melhor, entendeu? Então, ontem mesmo aconteceu isso. A gente estava com um bloco montadinho, bonitinho, perfeito para ser o final do filme. A gente pensou, cara, isso vai ficar muito melhor no início, porque no final já tá cansado, não sei o que, para entrar com isso, entendeu? A atenção do espectador já não tá, sabe? Você não vai ganhar, não vai, sabe, ganhar o espectador tudo que ele tem, todo o amor dele para aquela sequência, entendeu? Já tá cansado. Então vamos botar no início, vamos fazer, sabe, fazer isso ser instigante pro filme. E aí, muda tudo, sabe? E sempre foi o final do filme, entendeu? Já tá 5 meses, então sempre foi. Então, desprogramar o olhar para poder enxergar esse tipo de coisa é uma coisa que não é fácil, precisa do tempo mesmo. Como, sabe, uma coisa de baixar a poeira, sabe? Você vai, faz um monte de coisa, né? Tem que deixar baixar a poeira, né? E aí, o que sobra? O que ficou aqui, sabe? O que realmente é importante disso daqui? É o tempo, assim, o que diferencia bastante, assim, eu acho, a TV do cinema. Que te dá a possibilidade de fazer isso. Guardar as devidas proporções, eu tento fazer. Ele falava assim, quando você chegar no comercial, tá pronto, dá uma bagunçada, bota o que tá no início e no fim, né? Pra você ver, de repente você vai enxergar coisas que você não tinha pensado. Claro que eu não vou dar uma bagunçada aleatória num filme, entendeu? Eu sou louca. Mas dá uma bagunçada no sentido de provocar, sabe? Se a gente não der essa informação, e se a gente, sabe, der essa informação aqui mais cedo, sabe, fazer uns ICs, né? Que é aquilo que eu falei. Às vezes vai voltar tudo pra onde estava, mas você tem certeza que aquilo era o melhor, sabe? Nós, montadores, trabalhamos muito isolados, né? São ilhas de edição, não é à toa que se chama ilha, né? Tipo, um lugar isolado, entendeu? Não tem, assim, a gente não tem relação... o cinema é essa coisa maravilhosa, né? De equipe, o trabalho coletivo, mas a gente não vê isso, a gente não vivencia isso no nosso dia a dia. As demandas de trabalhistas, né? De condições de trabalho, pra gente é sempre muito mais difícil de reivindicar. Porque a gente tá aqui sozinho. Né? Uma coisa é o pessoal do set resolver, não, a gente não vai fazer 12 horas, vamos fazer 10. É todo mundo, né? Qual é o produtor que vai bancar, entendeu?
Então, é muito diferente a nossa posição, né, relação de poder, né, a nossa relação, a nossa possibilidade de fazer a nossa voz escutar. Então, a gente se juntou para pelo menos a gente, né, conseguir ter entre nós, editores, uma unidade, né, ou então uma união, não uma unidade, mas uma união, para poder ter uma certa retaguarda, entendeu? Se sente, é uma coisa até né, virtual, mas, né, mas exerce uma influência sobre a gente sabe que tem aquilo ali. Né? Então, mas a EDT de forma assim, bem pragmática, né, o que foi feito assim, até hoje, a gente tem um advogado e ele ajudou a gente a elaborar um modelo de contrato. E esse modelo de contrato, nem sei se as pessoas usam, mas fazer esse modelo de contrato, né, e falar da importância do contrato, né, foi uma maneira de certa maneira, profissionalizar um pouco mais, né, porque as pessoas trabalham sem contrato, muitas vezes. Entende? Aí tem um montinho, né, que é o grupo dos assistentes, que foi feito, e que aí a EDT fez um trabalho de aproximação e absorveu, né, o pessoal todo veio, fizeram uma política lá de abatimento, assim, para vir todo mundo, e isso fortaleceu muito. E aí esse ano, agora no encontro, vai ter uma mesa só de assistentes. Está detectando que tem um problema, entendeu? Muito claro. No ano passado a gente teve uma mesa que eu mediei que foi sobre o trabalho dos assistentes, era mais assim, discípulos, não é discípulos, mas enfim. Então são parcerias, a gente chamou 4 montadores, sendo que eram 2 duplas, né? Um montador muito experiente, eram todos muito experientes, entendeu? Mas ninguém é mais assistente, entendeu? Então era a Karen Ackerman com a Edela Creta, de quem ela tinha sido assistente, e o Quito Ribeiro e o Sérgio Meckler, de quem ele tinha sido assistente. Então ninguém ali mais era assistente, mas estava falando dessa parceria, entende? E isso foi muito bacana, né? De ver como pros montadores é importante ter assistente também, porque é isso, essa relação que eu estava falando, né, dialética que tem com o diretor, você tem, antes de apresentar alguma coisa, você tem essa possibilidade de enriquecer, de fazer o seu trabalho de uma maneira... Quantas vezes ouviram aqui, quem está aqui, os assistentes que estão aqui, vem cá, dá uma olhada, vamos lá, vem ver comigo, sabe? Porque isso me ajuda até a ver diferente, né? Eu estou vendo aquilo justamente, a gente vê 1000 vezes. Né? Uma maneira de você refrescar o seu olhar, dar o refresh, é ter alguém do seu lado, sabe? É aquilo, a pessoa pode até falar alguma coisa que não faça nenhum sentido, mas aquilo vai te ajudar, sabe? A ver o que tem sentido, né? E às vezes vai falar alguma coisa que tem, e que maneiro, né? Que ótimo. Então, acho que para todo mundo isso é importante, né? Pro trabalho, né? Pro montador, pro assistente. Só não é para quem paga, porque aí tem que pagar mais, né? E aí, essa equação não está rolando, entendeu? O que está ganhando é justamente essa força, esse vetor aí do pagamento. Né? É isso, e a gente troca, gente, como é que tá? Vocês estão cobrando ilha de edição? Porque agora tá essa mania, né, de contratar editor, e você trabalha aqui, o cachê é do editor. Aí você fala, e aí, cadê a verba para ilha? Ah, não tem. Falei, então você tem uma ilha para me oferecer? Eu posso ir trabalhar? Não tem. Falei, então você tem que ter verba para ilha. Se você não tem uma ilha para me oferecer, né? Então, a gente conversa essas coisas, sabe? Pra gente poder também ter uma argumentação, né, que faça sentido e também no sentido de, poxa, tem muita gente que tem muita experiência e que às vezes é engraçado, como é tudo muito isolado, as pessoas às vezes não sabem como cobrar. E é muito difícil falar sobre cachê, as pessoas não falam, né? No Brasil, uma coisa assim, né? As pessoas não falam quanto ganham, é uma coisa estranha, né? Tem vergonha, ou tem medo de parecer que ganha mais ou que ganha menos, eu nem sei, eu só sei que é estranho, é difícil. Isso se reflete também na EDT, não é que todo mundo saia falando, não. Mas às vezes, assim, em pequenos núcleos, as pessoas conversam, falam, não, você não pode ganhar menos de tanto, porque senão você ferra a gente, entendeu? Então assim, sabe, vamos lá, vamos... E aí a pessoa, sério, jura? Eu tô ganhando menos? Tá. E aí foi feito, isso é bacana, que foi feito anualmente, vem sendo feito um censo, né? Uma pesquisa num universo restrito, né? Que é o nosso, às vezes aumenta, às vezes diminui, mas em torno de 80 pessoas. E é visível como o tempo de experiência é proporcional ao cachê, entendeu? Quanto mais tempo de experiência, maior o cachê. Isso é uma coisa que, né, não estava escrito em lugar nenhum, ninguém nunca, né? Uma coisa que a gente detectou isso, sabe? E então tem, assim, tem uma divisão interna que a gente não sabe muito bem quando a gente chegou nesse ponto, né, para ir para outra, né? Ninguém disse pra gente, ninguém vai lá, você foi promovido. Tem isso.